Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu me chamo Rony e hoje eu vou estar dando uma super dica para o pessoal que utiliza VST. Eu vou passar uma forma de você estar otimizando o seu computador para ele trabalhar melhor, tá? Para você ter um workflow mais otimizado. Então, qual é o seguinte? Vocês devem entrar aqui na lupinha, digitar, aliás, msconfig e vai abrir uma opção avançada para você estar ativando os núcleos do seu processador. Você vem nessa opção inicialização, opções avançadas, e aqui, gente, vocês vão demarcar a quantidade máxima de núcleos que o seu processador trabalha, tá? Geralmente ele vai vir aqui como default, né? Como padrão, ele vem com um núcleo só. Então, gente, você deve ativar os 4 núcleos, no caso do meu, né? Dependendo do seu computador, ele vai ter mais ou menos núcleo. E aqui, gente, você marca essa caixinha e coloca a memória máxima. Dessa forma, você vai trabalhar com a máxima capacidade do seu computador, tá? Você vai trabalhar com a máxima capacidade de processamento e em memória. Feito isso, dá OK, o seu computador vai reiniciar. Certo, gente? Após a inicialização, a segunda configuração que você deve fazer, você vem aqui em painel de controle. Ele vai estar geralmente assim, ó, em categorias. Aí você vai e demarca aqui ícones grande ou pequeno, depende do jeito que você preferir. Aí aperta aqui opções de energia. Em opções de energia, geralmente ele vem em economia de energia, gente. Deixa em equilibrado, tá? Recomendável. Desse jeito, você, ó, faz com o equilíbrio entre o desempenho e conjunto de energia em hardware habilitado. Ou seja, seu computador ele vai trabalhar com a performance melhor, um desempenho melhor. Outra coisa que eu recomendo, gente, utiliza o Windows 64 bits se você utiliza o Windows. Por quê? Por conta que o Windows 32 bits ele não vai trabalhar com 3, uns quebrados de memória. Mesmo que você tenha mais que 4 GB, se tiver 8 GB, o Windows 32 bits ele vai trabalhar com uma taxa menor de memória do que você realmente tem. Então você não vai conseguir estar habilitando essa memória como eu fiz aqui. Certo, gente? E se você utiliza Contact, eu vou dar uma dica especial para quem utiliza Contact agora. O Contact ele vai ter algumas artimanhas a mais, tá? Antes de mostrar as artimanhas a mais do Contact, eu vou mostrar aqui uma opção também que ajuda a melhorar o seu computador, né? Aqui na opções de áudio, ele não vai estar habilitado, gente, porque eu não estou usando o ASIO no momento. Mas geralmente no painel da sua interface ou se você usa o ASIO Foral, lá vai ter uma seção da latência, o quanto sample você quer trabalhar e qual buff que você quer trabalhar. Então, o legal é você ir adequando esses parâmetros. O que acontece? Quanto menor a latência que você trabalha, mais rápido essa nota vai ser executada, gente. Só que às vezes, se você deixar a latência muito baixa aqui, o que acontece? O seu computador ele não vai conseguir trabalhar numa latência mais baixa, tão baixa, e ele vai começar a dar problema de buff. Então o que você faz, gente? Você dá uma folgada aqui no número de amostra, deixa um pouquinho maior, você vai ter uma latência um pouquinho maior. Porém, essa configuração você tem que adequar com o tipo de máquina que você tem. Então, você dando uma folgada, pode ser que você amenize. E você vai ter um pouquinho mais de latência, só que você vai deixar seu computador mais fluido. O seu VST ele vai ficar mais fluido, tá? E uma dica especial para quem utiliza Contact. O Contact, para quem não sabe, tem aquele famoso erro de disco, né? O erro de disco, normalmente, gente, vocês vão resolver comprando um SSD. Porém, se vocês não têm esse SSD ainda e você quer dar uma amenizada, tem um recurso bem bacana que tem no Contact, tá? O Contact ele trabalha com 2 tipos de memória, gente. Você pode carregar o sample direto na memória RAM, ou você pode carregar ele direto do disco. Ou seja, toda vez que você precisa de amostra, o Contact vai puxar essa amostra direto do disco. Porém, se você não tem, você tem um disco baixa rotação, geralmente, se eu não me engano, é 7200, rotação legal para você estar trabalhando. Menos que isso, você vai estar tendo um problema de disco, tá, gente? Então, se você tem um computador, notebook geralmente tem uma rotação um pouco menor. Então, o que acontece? Quando esse sample for tentar puxar direto do disco, ele vai dar um problema de 100% de disco aqui, tá?
Esse erro ele é fácil de resolver. O que acontece? No Contact você vai sacrificar, ou você sacrifica a sua memória RAM, ou você sacrifica seu HD. Ou seja, se você sacrificar sua memória RAM, o sample ele vai todo para a memória RAM. Mas se você sacrificar seu HD, o que acontece? Você vai conseguir utilizar uma máquina com menor quantidade de memória RAM, porém, você vai exigir mais do seu HD. Então, para você estar mexendo nesses parâmetros aqui, gente, é bem simples. Você vem aqui, ó, nessa primeira guia aqui, ó, ele vai ter essa opção DFD, tá? Esse DFD significa direto do disco, tá? A tradução dele seria isso. Então, o sample está sendo puxado direto do disco. Por isso, quando você olha aqui nas amostras, só está consumindo 10 megas de memória. Porque ele tá exigindo o mínimo possível da sua memória RAM para você poupar ela. E dessa forma você consegue estar trabalhando com computadores mais modestos, né? Computadores com menor quantidade de memória RAM. Porém, dessa forma aqui, se você tiver um HD com baixa rotação, você vai estar sacrificando ele. Por isso o pessoal recomenda você ter um SSD, gente, porque o SSD, como a rotação dele é muito mais alta do que o de um HD, você nunca vai ter problema de rotação. Então, é só você mudar aqui para a opção Sample. As amostras vai carregar de novo, porém, olha agora a capacidade está trabalhando. Ele vai estar trabalhando com todo o sample carregado na memória. Então aqui já não está mais 10 MB, tá 116.50 MB, tá? Se eu mudar para DFD de novo, ele vai trabalhar carregando direto do disco. Porém, o Contact ainda tem outra opção que você consegue estar amenizando isso. Apertando aqui em Instrument Options, você vai ter essa opção DFD. Esse DFD é o quanto você vai exigir do seu HD, certo? Quanto menor esse valor aqui, mais ele vai exigir do HD e menos da memória RAM. Então, se você deixar um valor menor, repare, quanto menor for esse valor, menos você vai exigir da memória. Tá vendo que diminui até a memória aqui e mais você vai exigir do HD. Ó, o mínimo que eu consigo utilizar aqui, ó, com 6 KB, reduziu para menos de 2 megas, ó. Então, antes de você mexer no sample aqui, você pode estar testando e dando uma folgada aqui, ó, deixando ele trabalhar um pouquinho mais com a memória. Vai adequando o VST, a biblioteca, de acordo com o tipo de computador que você tem. Então, às vezes o pessoal fala assim, ah, eu tenho problema com o Contact. Não, gente, o Contact, ele se adequa ao tipo de máquina que você tem. É só você saber configurar. Então, gente, é bem simples, tá vendo? Eu tô aumentando o número aqui, quanto maior eu deixo o número, mais eu exijo da minha memória, até eu deixar o valor máximo. Aqui, ó, mesmo deixando um DFD com o buffer dele no máximo, né, que é o preload aqui, seria o pré-carregamento das amostras, você ainda consegue estar usando menos memória RAM do que se tivesse no modo sample. Mas se mesmo assim não resolver, aí você muda para o modo sample, aí vai carregar tudo na memória RAM. Certo, gente? Então essa foi a dica de hoje. Eu espero ter ajudado a todos. Um abração, valeu, Deus abençoe.